Seu mentor fala com você? Veja, sob 2 ângulos. Tem 2 perguntas aqui, tá? Você pode falar não, nunca falei com ele. Ou você pode conceituar que ele fala com você. Quando, onde você percebe? A gente aprendeu, começou a perceber isso. Ele fala. Pior que fala. Quando? Em que situação? É sutil, eu me acostumei. Cara, se ele está com você desde que você é pequena, então ele fala com você. Será que a gente se acostumou com isso e não percebe mais? Entrou no pH da vida, da existência? Aonde ele fala? Como? Porque, olha o tema de hoje, como saber quem é meu mentor? Alguém pode dizer para você quem é seu mentor? Estou lhe perguntando. Pode? Alguém pode chegar ao seu mentor esse? Você acha que essa pessoa tem realmente uma capacidade de falar quem é seu mentor? Você acha que seu mentor, de alguma forma, não sabe que você sabe quem ele é? Conceitualmente, talvez não focadamente. Alguém pode dizer para você quem é seu mentor? E se puder, será que está certo? Se alguém falar, né? Será que foi correto? Será que a atitude do mentor, a não ser que tenha alguma coisa por fora disso, uma coisa é falar, você não está sozinho. A outra coisa é falar, seu mentor é este. Especificamente. E lembrando que tem um grupo de espíritos que estão ao nosso lado, não tem um só. Tá? Você pode ter uma mãe, você pode ter um caboclo, você pode ter um Exu, mas você tem um cara que ajudou a programar a sua encarnação com você. Ou ele sentou com você e arrumou sua programação, mesmo sobre a contragosto, colocando na mesa essas questões kármicas e tudo mais, ou você não tinha condições de fazer isso. E ele fez ainda assim. Ele tinha uma responsabilidade sobre você, lhe pegou no umbral, ou lhe pegou louco por aí, sem querer conversa, e planejou. Nós temos uma infinidade de seres que se afeiçoam. Aí tem um que vai trabalhar num lado, um vai trabalhar com você na Umbanda, vai trabalhar no canal, não sei o que, tal, um vai fazer uma projeção astral, mas eu estou falando do cara. Então você tem um cara, ou uma pessoa, ou um ser, que está com você e ele fez uma conexão com você. Existe uma hipótese da sua encarnação. Esta conexão ela é tão intrínseca, tão parte, que ela está envolvida no seu DNA. A conexão com o seu mentor. Então ela não tem, isso aparentemente é feito propositadamente. Por quê? Você sempre vai ter conexão a ele, mesmo que você esteja muito denso. Então não importa se você está lá no fundo do poço, ele consegue falar com você, ele consegue se aproximar, porque está embutido no seu DNA ouvi-lo, pela uma preparação do sistema reencarnatório. Então, uma mega conexão energética entre você e o mentor. Só que estamos falando de um ser educado. Quando eu digo educado, não é educado no sentido princípio educação. Ele é formado para ser mentor. Ele se preparou por décadas, por vezes. Como se comportar como um ser que vai guiar a encarnação, entre aspas, no entendimento do seu tutelado. Então ele sabe que você tem que passar de karma, ele sabe até onde ele pode intervir, como pode intervir, qual é o seu tipo de situação espiritual, inclusive egóica, obsessiva ou outras, e se ele pode ou não fazer uma aproximação mais próxima pelo risco do seu ego. Eu estou falando do cara principal. Eles são instruídos assim, a ser assim, mas são incrivelmente próximos. Só que eles são tão sutis que talvez ele vá aparecer para você alguma vez ou outra no decorrer da vida de forma mais clara, se assim for dada abertura para isso. Tá? E você só vai lembrar um dia que você voltar. Se você fala, você vai estar voltar, vou lhe falar exatamente como é que vai ser. Numa das hipóteses de retorno. Você retorna numa vida mediana. Não errou muito, não acertou muito, espiritualista, fez algumas coisas boas, errou em outras, teve relações meio complicadas, algumas agonias financeiras, tal, mas voltou, meu capenga, um pouquinho melhor, tal, coisas para ajeitar, coisas se ajeitou.
Chegou na parte do espiritual, você foi amparado por uma equipe de amparo específica, especializada, incluindo o seu próprio mentor. Chega no lugar, do nada tem um cara meio próximo, você está assim, você desperta meio no hospital, numa cama assim. Olha, uma pessoa está ali conversando com você, aí vai dar uma sensação aos poucos, passa uma semana, 2, você vê seu funeral, visitou seus parentes, não percebeu ainda. De repente dá um lapso, assim, sai o lapso. Cara, eu conheço você, velho. Aí começa. Meu Deus, velho. Aí começa e chora, velho. E ele vai falar pra você, que nem a Cacau falou aqui. Cacau chorou. Eu estou com você, estive em cada passo que você deu aí. Eu só veio perceber agora, né? Eu nunca saí de perto. Respeitando suas escolhas, sua direção. Aí eu, vê que bonitinho. Super conectado. Em cada ideia, cada pensamento. Eu sabia cada falha, cada acerto, cada escorregão, cada assédio, cada fragilidade. E acerto também, eu estava lá. Pegando você vai começando a ver a mente dele passando. Aí eu pergunto, você conhece seu mentor? Entendeu? Pra caramba! E é isso que eu quero, que a primeira coisa que você sabe. A pergunta desse vídeo está formulada errada de propósito. Não é como saber quem é meu mentor. É como tentar captar aquilo que a gente já sabe. E mais do que isso, como perceber como ele já fala com a gente. Quais são os princípios. Cacau, você vai rasgar sua caminha. Já rasgou umas 5 já. Não faz isso não. Ela rasga a cama e sai espuma. Aí eu tenho que jogar fora, porque ela come espuma, ela fica sem respirar. Aí eu tenho que meter a mão na garganta, arrancar a espuma para não morrer. Dar Danone para engolir a espuma, depois sai louca. Esse é o mentor dela, por exemplo. O que ser. Eu comprei 5, mais 5 caminhas. De camas boas, rasga, velho. Por aí. Rasga. Ela começa. Tem mentor da criatura aqui. Voltando aqui, continuando, tá? O nosso lá, o mentor Clarencio, em alguma vez ele fala: as dores e alegrias são medidas pela sabedoria do que nos amam antes de nascermos. É nesse momento que se forma lá o vínculo energético entre você e ele, confirmando aquilo que eu falei. É como o cheiro de casa de avó, como o cheiro de coisas, de comida de infância. Todo mundo tem um cheiro que lembra, mas um dos mais comuns é sua avó, ou sua mãe, ou seu pai, fazendo um café. Chega na cozinha, tem aquele cheiro bom, dá aquela sensação gostosa, verdadeira, né? O seu mentor é como um cheiro desse, ele traz uma sensação interessante. Chegue perto. Você tem conexão com seu pai, com a sua mãe, isso que eu estou falando para você agora, ele toca, certo? Mas seu mentor, provavelmente, não certeza, mas provavelmente é mais conectado com você do que seu pai, que a sua mãe, seus filhos, inclusive. Provavelmente. Ele está com você há mais tempo do que eles. Porque esses daí são importantes, provavelmente, às vezes, também de outras vidas, mas não é certo que sejam. O seu mentor é. A gente está falando, às vezes, de caminhos de milênios. Às vezes de outro planeta com você. Acompanhando o grupo espiritual, fazendo com o exemplo. Encontrei fora do corpo isso. Um médico ET, que veio junto com o grupo espiritual ET também, ajudar o grupo específico, que ele conhecia a anatomia dele, a anatomia psicológica, psíquica, geral, né, energética, a dificuldade que eles enfrentaram no sentido de tipo de corpo astral que eles tinham que usar, ele me falou isso fora do corpo. Ele próprio não estava adaptado e ele estava ajudando os outros que estavam encarnados. Então, nem todas as pessoas, e veio de outro planeta com eles, para cá. Então, a gente está falando de uma coisa que a gente não sabe o tamanho. Eu estou dizendo a você que você sabe quem é. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Vou dar um clique em você, fazendo você assumir seu motherfucker, a responsabilidade sobre isso. Eu começo a perceber que não ando só. Nossa, só agora? Não, eu tinha um conceito, mas agora eu percebo.
eu percebo que ele fala comigo, ou alguma coisa fala, por detalhes que eu não sei como direito ainda. Às vezes eu me vem um questionamento. E eu não sei se é o universo, eu sei que tem alguma coisa que fala comigo. Ela fala e ela usa tudo que existe para falar comigo. Às vezes uma sensação, às vezes um pensamento que chega do nada, eu não sei dizer se é meu ou não é, ele simplesmente invade minha mente e é estranho, ele passa sobre a minha mente, eu nem sempre consigo perceber corretamente, não me sinto egóico por isso, nem nada, mas tem coisas acontecendo que você tem que analisar, porque o que eu quero falar para você é o seguinte: seu mentor fala com você, você não está percebendo, você tem a conexão com ele, não precisa de ninguém dizer quem é. Não existe lugar para ir. Cancele todos os cursos para buscar essa resposta. Cancele todas as idas. Vá, se quiser ir, mas não é lá que você vai encontrar essa resposta aqui, não. Se ele fala comigo, se ele fala com você, o que eu não estou percebendo? E é isso que eu faço questionamento. Porque ele fala no buraco, ele fala na neutralidade, ele fala em alta sintonia. Obviamente, eu em alta sintonia tenho uma capacidade de, entendendo que eu estou me sentindo bem, de captar mais facilmente, tá? Onde você está tocando devagar baixinho aqui, o Renato falou que estava bom, então vai ficar. Tá bom, tá incomodando? Não, né? Deixa aí, se estiver incomodando, tira. Tá? É gostosa essa música, só hoje, tá? Ficou sem querer, quem sabe sem querer, né? Deixa aí. Esses dias, eu até contei pra Carita, aconteceu uma coisa bem interessante, de forma muito sutil, vou contar. A Carita ia fazer uma coisa, né? Eu pensando com ela, ajudando ela, pensando sobre, a gente discutindo, né? Ela falou, obviamente, comigo, a gente troca as figurinhas sempre, e beleza, pensei sobre, fiquei observando, né? Vamos ver como é que eu posso ajudar, tal, né? Aí fui para o OBS, sentei no OBS, meio assim. Aí chegou a preceptora da OBS, sentou na frente e tal. E começou a falar uma coisa. Eu estava desligado, eu estava trabalhando no relatório que tem que entregar para um mini apresentação de artigo que tem todo o semestre, né? Chama projeto de um PIAB, né? Você tem que entregar todo o semestre. Um trabalho que nós fazemos junto ao OBS, um artigo, um relatório, um resumo e um banner que a gente tem que apresentar, você tem que falar, eu sou o relator. Ela comecei a conversar, eu estava trabalhando nisso, o Matheus, que está lá comigo no grupo, aí do nada ela abre a boca e fala exatamente o que eu estava pensando. Sobre o outro ângulo. Não, porque isso aqui, porque isso do nada. Eu parei assim, olhei para ela assim, em silêncio. Virei até a cabeça que nem cachorro assim, para tentar entender melhor. E eu falei, nossa, velho. Eu não sei o que é isso. Se é o universo, se é o magnetismo. Naquele momento eu tinha certeza que espiritualidade estava falando comigo através dela. Eu simplesmente sabia. E não era viagem na maionese. Porque era impossível o ponto ser colocado de forma tão precisa dentro exatamente disso. Eu, educadamente, falei, não, eu fiquei quietinho, ouvi, né? Mas esperei, não tomei nenhuma ação, esperei até não falei, me foi dado um alerta, certo? Eu não falei nada pra Carita, fiquei quietinho. Eu falei, vou ficar em observação. Eu acho que a espiritualidade me falou alguma coisa, mas eu vou agir com cautela. Tá? Eu sempre vou agindo com cautela, o máximo que dá, para não fazer, assim, sabe o respeito que você tem? As pessoas têm direitos, situações, vontades, intenções, então eu falei que fiquei quietinho, aí eu esperei, a Carita falou comigo exatamente do jeito que eu esperava, ela falou, não, porque não sei o que, eu falei, olha, eu estava em tal lugar, aconteceu isso, eu falei, não, mas pois é, como eu estou conectado com você, uma coisa só, as coisas energeticamente elas estão movidas, elas estão circulando e as coisas não são exatamente claras,
As pessoas são usadas como instrumento. Eu vou dizer uma outra coisa que aconteceu com você, que eu não acho que foi mentor, eu acho que foi uma coisa espiritual, mas eu não duvido que tenha sido irmão. Cara, estava eu... Você está dizendo que eu não vou mentir? Vou mandar mensagem para ele. Ele assiste os vídeos, lá da sala, ele. Umas 30 pessoas da faculdade foram para a faculdade por minha causa. Eu nem pego o desconto, poderia, né? Mas 30, esse foi um deles, tá? Tudo bom, Gabriel? Estou no live aqui. Estou te mandando uma mensagem. Você lembra no dia da prova na PIN de oncologia? Foi de oncologia, saúde da mulher. Saúde da mulher. Estávamos na sala, cheguei mais cedo, estava eu, o Gabriel, e tinha uma determinada pessoa lá atrás, que eu não vou falar o nome porque, né? Essa pessoa, eu estava em pé assim, andando por lá, eu falei, não vou mais ler, agora eu vou ficar quietinho, acalmar minha mente, estava sentindo energia boa assim, cara, quando eu fui fazer a prova, parece que tinha uma luz em cima de mim assim, exatamente como está aqui agora, sensação que eu tive, né? Essa pessoa lá atrás, uma pessoa lá atrás, cara, foi incrível. A pessoa estava sentada lá atrás. Ela chegou do nada, ela nem de falar, essa criatura. Ela falou assim, Saulo, sobre a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, quais são os fundamentos mesmo, os 3? Aí eu falei, não, acho que é isso. Aí o Gabriel falou, acho que é isso também. Estou mandando mensagem para ele aqui, tá? Aí ela falou de novo, e a HELP? Na hipertensão, você lembra? Cara, eram 4 dissertativas. A danada, não se sabe como, falou as 4 perfeitamente e ninguém sabe como isso aconteceu. Não sei dizer você quem foi aquilo. Incrível. Não teve nem mais, ela falou as 4. E nós sentamos antes, só tínhamos nós 3 lá na sala, discutimos ali, mas foi inacreditável isso. Na hora eu achei normal, né? Respondemos, como se fosse uma pessoa com dúvida, né? Pois na hora que caiu a prova, eu falei, meu Deus, velho. Tinha acabado de... Eu até tinha falado que eu ia estudar mais, que eu estava pronto. Naquela hora eu fechei os olhos, me espiritualizei, fiz uma prece em calma ali. Falei, não, beleza. Agora é hora de manter a harmonia, eu vou só entrar em contato mais alto para manter minha mente num lugar legal, para não sofrer perturbação durante o processo. Abraço, Gabriel. Mandei mensagem aqui para ele. Daqui a pouco ele vai responder. Tá, mas tá aqui. Tá devidamente mandada. Vou desligar o celular. Botar para lá. Vê que engraçado. Eu não sei o que foi aquilo. Mas eu sei que teve interferência espiritual no negócio. Saulo, mas não foi isso. Alguma coisa me preparou, porque a prova, se parar para pensar, ela não quer dizer muito, ela só quer dizer que você sabe um determinado assunto, mas ela não diz quem são as personalidades que estão ali. Muita gente vai fazer aquelas provas e nem serão boas pessoas, bons médicos, nem tem aptidão para cuidar, não gosta nem de gente. Então acho que a espiritualidade ela se envolve em tudo, absolutamente. E eu não duvido que não tenha mãozinha de mentor no meio disso. Então, você sente, é muito estranho, às vezes você pega depois, às vezes você pega na hora, às vezes você não pega, e a maioria das vezes você não percebe. Então, eles estão com a gente o tempo inteiro, e a gente não consegue perceber. Só que você vai observando. Antes de começar esse tema aqui, eu sabia que ele estava aqui. Antes de começar. Por que eu sabia? O bem-estar que eu senti, muito raro. Eu senti uma sensação em mim, pouco antes de começar esse vídeo, uma sensação interna de, eu nem sei dizer o que foi, bem-estar, sensação, chega para essa área daqui do meu cardíaco, eu senti, prazer seria uma palavra pesada que ela leva para o físico, mas um negócio meio diferente, foi uma sensação, sabe que a mente aquietou, eu falei, pô, o mentor tá aqui, cara. Não tinha como, porque eu sei da minha média, eu vou falar desse assunto, eu sei da minha média mínima, pelo menos assim. Então o que eu começo a perceber é a presença constante. E esse assunto está falando de mentor, como saber quem é meu mentor? E eu estava justamente pensando no momento sobre como abordar o assunto, para dizer que a gente está em contato com o mentor o tempo inteiro. Quem é meu mentor?
É essa sensação que vem da gente às vezes, nem sempre a gente sente, porque está muito agoniado. É muito normal, né? Nem sempre a gente sente. Então vamos lá. Eu vou ver se eu pego algumas coisas legais aqui. Detalhe. Porque o meu mentor não aparece às claras, apareceu para mim. Uma pessoa, foi a única, nenhuma outra, que explicitamente disse ser mentor para mim, que me acompanha. E eu sei que é ele. As outras pessoas existem também, tem algumas ao redor, mas esse ser, ele se apresentou mais ou menos 30 anos depois. Eu estava em Recife, numa mudança de vida para mudar para cá, ainda estava acontecendo algumas coisas, eu estava um pouco, a minha vida estava turbulenta, mas estava indo, encarnação é assim, né? Aliás, a encarnação de vocês está exatamente em paz agora? Ou não tem uma certa turbulência? Um boleto para pagar, alguém que está meio doente, um cachorrinho meio estranho, a geladeira às vezes não está cheia, alguma coisa, onde que eu estou, o que eu estou fazendo, alguma tristeza, alguma depressão. Então a gente vai tipo numa bolha, aperta para um lado, aperta para o outro, vai tentar daqui, sai de vem para cá, a gente vem, o problema aí vem agora esse ciclone, aí a gente vai tentar, entre coisas da vida e coisas nossas, a gente está tentando adaptar aqui, não tá? Pois eu, do nada, vou numa comunidade rural, passar uns dias numa comunidade Hare Krishna. Foi o Hare Krishna? Também. A forma de vida dos caras, pelo amor de Deus, é muito melhor que a nossa, né? No sentido de harmonia, né? Claro que é uma vida difícil para quem está lá, devota e tal, mas no sentido de buscar aquela tranquilidade é mais fácil aquele ambiente. Então, era uma comunidade rural em Caruaru, interiorzão, lá no fundo, velho. Para você ter ideia, quase 2 horas de carro dentro de uma pista de barro, assim, no meio do mato, para você chegar lá. Devagarzinho, né? Fiquei 3 dias comendo, coisa que eu não faço. Comida vegana, o que mostra que funciona, tá? Lógico que funciona, né? Menos energia animal, naturalmente, você vai se utilizar em algum ponto, talvez não seja o único. E acordar de manhã cedo para ir fazer meditação, às 4 horas da manhã acordava, ia lá fazer uma meditação, depois voltar para dormir. Lógico, né? Não tinha muito o que fazer lá. Ver um lago, sentar, fechar os olhos, sentir sono, deitar na rede e dormir. Nessa noite em que esse ser apareceu para mim, na hora que eu fui dormir, deitado já na cama, quando eu abro os olhos na parede, uma aranha do tamanho da minha mão. Para mim isso não foi por acaso. Parada. Meu velho, você estava ali de boa, de repente você começa a se mexer devagar. Aí eu, calmamente, gigantesca, velho. Negócio, eu nunca tinha visto uma aranha tão grande. É um monstro pra mim, né? Pra quem tá acostumado. Eu mesmo assim mantive a calma, falei, calma, faz o seguinte. Olhei pro lado, olhei pro outro, eu vi um cardápio porque no cardápio inteiro só tem água e uns besteirinhas que você pedia ali, que de folhas, enfim, é chá. Água e chá, você pedia no cardápio só. Aí eu peguei um negócio de plástico, peguei uma vasilha que tinha ali, muito calmamente, com muita calma, a aranha estava quietinha, fui me aproximando, ela saiu, travei lá na parede, perdi o cardápio assim por baixo, ela levantou, a aranha estava aqui. Aí lá vai eu, andando 1 quilômetro, vou largar essa aranha lá no outro lado da floresta, escuro, eu com o celular aqui, acesa a luz para não pisar em cobra no meio do caminho, que é tomato ali, né, pai? Andei, peguei a aranha, abri assim, ela saiu devagarzinho, assim, pelo mato. Aí eu voltei, falei, beleza, acho que agora dá para dormir. Cara, meia hora depois, eu abro os olhos assim, minha catalepsia projetiva. Um negro, não é o Tonhão, um chapéuzinho assim, nunca tinha visto, nunca vi. O chapéu dele é assim e reto aqui em cima, assim. E pega só essa parte aqui da cabeça, assim. Vim ver você, feliz, leve. Um tipo de um manto branco, assim, né? Entre ele, só que pegado lateral, mais fechado, assim, com um negócio
sobre ele assim. Eu vim aqui para ver você. Eu nunca tinha visto africano. Cara, foi a sensação que eu senti. Vim aqui para ver você. Saí do corpo, saí com ele, saímos voando dali, juntos, fomos amparar, fizemos um amparo juntos. Ele só me se apresentou depois, no final que eu entendi. Achei que no início não entendi, tá? Não entendi. Fizemos um amparo, amparamos um vampiro que estava perturbando a mulher. O vampiro, o cara sugava mesmo energia como se fosse sangue. Ele tinha dentes de vampiro e tal. Paramos ele. Aí terminou o amparo, ele começou a voar rápido e eu comecei a tentar seguir ele, eu não conseguia, ele sumia. Aí de repente ele pegou, cadê? Aí ele pegou a mão dele, botou assim no lugar assim e falou. Eu vi a mão grandona dele pela armada assim, ele falou, aqui, perturbando. Aí eu ia seguindo ele, aí sumia de novo, ele pegava a mão. Aqui. Aí ele rindo, brincando, né? Brincava o tempo todo comigo, era o cara mais engraçado que eu vi até hoje. Aí parou num local assim, e aí foi aí que ele encostou assim, eu vi em cima dele uns bichinhos, tipo uns serezinhos assim, era um gnomo, mas tinha uns serezinhos mesmo, elementais em cima dele brincando, como se fossem bichinhos, eram cachorrinhos, eram fofinhos, mas não sei que bichinho era aquele. Ele falou, meu nome é Doc. Eu perguntei o nome dele, meu nome é Doc, eu estou com você desde que você era criança, desde que você está a vida inteira. Eu falei, Doc, Aí eu comecei assim, nossa, eu tenho que... Aí ele ficava assim, olhando para mim, com aqueles bichinhos em cima dele assim, né? Olhando para mim assim, sabendo que eu estava para voltar pro corpo. Eu comecei a me titubear, enquanto eu falo, Deus, que não posso esquecer. Vum, abri os olhos lá na comunidade rural. Eu falei, Doc! Olha o nome do cara, Doc. Coincidentemente ou não, 1 ano e meio depois, eu estava morando em São Paulo, fazendo medicina. Doc. Ele disse o nome dele ou ele falou alguma coisa do futuro? 30 anos para um ser fazer... E foi só isso, tá? Nunca mais vi o cara. Não sei onde ele está, entre aspas. Aparentemente, não se pode intitular, mas é o cara que está em alguma esfera fazendo o processo de planejamento. Aparentemente. Mas vi que interessante. Ele disse nome, ele levantou meu ego, só disse o que a gente gostaria de saber. Você não está sozinho, nunca esteve. Mas isso a gente, de certa forma, a gente sabe, né? Eu peguei algumas coisas legais. Chico Xavier, numa entrevista, contou que quando ele era jovem, ele começou a psicografar. Emmanuel não aparecia para ele, não. Emmanuel, aliás, depois... Porque numa dessas vidas, você pode ter uma vida relativamente... Mas nem não é muita coisa também, não. Na Bíblia, em lugar nenhum da história da Roma, com poucas ideias, tem o senador Publio Lentulus, por exemplo, que foi uma das encarnações da mãe. Então não foi um senador numa determinada vida lá longe. Exatamente, é coisa conhecida. E Emmanuel usava um nome desconhecido. O mentor do Chico Xavier não era famoso. Simples, capaz, né? Obviamente. Mas não era famoso. Ele implorava para ver o Emmanuel, no mentor dele, não aparecia, velho. O Emmanuel não aparecia para ele, não. Queria saber como ela era, o rosto, a voz. Emmanuel não aparecia. Até que um dia, em uma reunião mediúnica, Emmanuel se manifestou. Sabe o que ele disse? Meu filho, se eu me mostrasse a você com frequência, você passaria a viver... você passaria a viver para me ver e não para servir. Então foi um ato de amor, porque ele quer que, de certa forma, ele não queria nem que criasse essa... E a gente às vezes pensa que teve uma dependência grande. Existem histórias da presença do Emmanuel. São esporádicas. Não era todo dia, não. Emmanuel chegava a ficar anos sem ver. Chico Xavier passava a ficar 1 ano sem ver Emmanuel. Sem nem aparecer para ele, velho. Chico Xavier. Via mais encostos pela clarividência aberta, mas nem sempre. Por quê? Porque a encarnação é uma imersão em que você pediu e é... Sabe qual é a prova principal da encarnação? Você sabe qual é? Você já pensou para pensar? Qual é a principal prova da encarnação? Ela é implícita a todos os seres, causa pétrea da encarnação? A alma venceu o corpo. Em várias esferas. Vencer pela fé, vencer pela força interna, vencer pela sensação de conhecimento que o mundo espiritual existe e você fala, nossa, isso aqui não é tudo. Vencer por você ser ético, independente de ver muita gente sem ética e falar, não vou fazer isso, porque eu já sinto que não é o certo.
vencer pela força da sua própria consciência que se mantém íntegra até sair daqui bem idoso, enrugadinho, quase sem conseguir andar, às vezes sem andar. É muito bonitinho voltar para o mundo espiritual enrugadinho, sem conseguir, né? Aí vai não voltar. Um dia sua mãe novinha, minha mãe está com 23 anos por aí, menos da metade da minha idade, no astral, visual, né? Minha mãe vai me ver bem velhinho, se eu der sorte de chegar lá. E eu vou voltar velhinho. Quiçá nós tenhamos a honra de sermos recebidos pelas nossas mães, que a gente lembra delas, pelo menos, mas principalmente por os mentores, e falar: tu errou um pouco, meu pai, mas tu fez gol nessa, velho. Vem cá, porque vamos sentar em um lugar para tomar um corote elevado, sem álcool. Que nesse momento você merece sentar comigo aqui, a gente sentar um pouquinho para curtir, para conversar. Muita coisa boa foi feita, irmão. Sem ego. Numa determinada falar: estou feliz por você. Essa é a causa da encarnação. Se você, dentro desse princípio, se alguém falar para você o que você tem que fazer, você concorda comigo que você deixou de vencer? Fecha os olhos, velho, e sinta seu mentor. Sente ele. Não só de olho fechado. Ele está falando com você o tempo inteiro. Aonde? Não o tempo inteiro no sentido já, mas ele fala com você desde novo. E você sabe como é, você sabe. Você, pai da foca, eu não queria que você esquecesse isso aqui hora nenhuma. Você sabe qual é a sensação. E só você sabe. Mas ninguém. Ninguém pode lhe falar isso. Você sabe. Ah, Saulo, mas eu não sinto. Isso é um outro detalhe. Você não aprendeu a observar. Sabe quando você tem sua mãe, exemplo bem próximo? Quem ainda aqui tem a mãe encarnada, levanta aí a mão. Levanta o tablet, levanta o mouse, levanta o celular. Quem tem a sorte de ter a mamãe encarnada aqui? Fala aí. Responda. Vocês que não têm, como eu, calma, chegarei em vocês. Vocês têm? Vocês não sabem como será sem elas. Sem ela. Você vai sentir como é que vai ser. Você vai sentir, ela continua, calma, eu estou falando conceitualmente. A presença física, agora vocês que não têm a mamãe, digam que vocês entendam o que eu estou falando. Qual é a sensação do ser que lhe conhecia incrivelmente, que contava histórias quando você estava de fralda toda cagada, que naía com remelento, com barriga cheia de verme, que sabia a hora que você acordava, os palavrões que você falou, e contava na mesa, de não ter esse ser do seu lado agora? Qual é a sensação? Hoje você consegue entender isto, porque você não consegue entender porque ela está tão imersa na sua vida que parece que vai estar ali para sempre. A diferença é que o mentor é a sua mãe, que não deixa de sair, não sai nunca. Então você se acostumou, assim como o inconsciente estava com a música ao lado no decorrer da vida. Entendeu? Se tirasse o mentor de você, coisa que nunca vai acontecer, você saberia a diferença. Infelizmente isso não vai acontecer. Diferente da sua mãe, que também não está distante. Ela não está da mesma forma fisicamente. O que faz sentido, né? Eu sinto minha mãe extremamente conectada a mim, que é um outro assunto. Não é o assunto de hoje. Tem uma história de uma mulher que estava em depressão profunda. Tinha perdido emprego, casamento tinha acabado. Ela estava em pé
num estado alterado de consciência na varanda do apartamento do 12º andar. Inclusive, não por acaso, o vídeo que aqui está, enquanto eu fiz esse tema, eu estava olhando pela janela. E é uma pessoa sentada no sofá, como eu estava, olhando pela janela, perguntando como saber quem é meu mentor. Então, no momento que ela pensava essa besteira, ao estar na janela, essa criatura, ela disse que não ouviu uma voz, mas ela sentiu uma coisa estranha lá. Veio um pensamento claro como água, impossível no seu ouvido, coisa que o mentor pode fazer se ele quiser. Seus filhos precisam de você, isso vai passar. Ela virou para trás, assim, saindo do transe, que ela estava no transe, provavelmente conectada a regiões do umbral. O mentor mesmo assim chegou, não viu nada, mas sentiu. Era a sensação de que alguém estava ali, era inegável. Então, olha que interessante. Que coisa... Eu fui buscar algumas coisas assim de pessoas que sentiam... E como é que acontece? Passou um mentor aqui atrás, um mentor de criança. Eventualmente passa aqui. É o Jimmy. De boa. Isso acontece o tempo inteiro. Uma certa vez, aconteceu... eu fui buscar um caso que aconteceu comigo. Você não sabe dizer se é mentor? Faz diferença? Faria, né? Nós temos uma capacidade espiritual que eu acho que às vezes nós vamos alcançando alguma maturidade, a gente começa a ter elas junto, mas eu acho que o mentor sim conecta a gente. Eu estava dirigindo na estrada, voltando de São Paulo para Recife. Estava na região de Alagoas. Indo lá, a estrada estava até razoavelmente boa, só tinha eu na estrada. Tá? Eu tinha ido encontrar no Parque da Aclimação, acho que alguns de vocês estiveram lá aqui. Eu estava voltando, foi aquela época lá. Voltando, pá. Alguma coisa assim, se não me engano, enfim. Aí, dirigindo a 110 por hora, a velocidade da pista. Exatamente a velocidade da pista. Eu travo o carro para dirigir na velocidade da pista. Tá, eu deixo automático, né? Para não passar, não correr risco e tal. Ao mesmo tempo ficar alerta. Não correr tomar multa, né? E meu ouvido apitou. Mas não foi só o ouvido apitou. Uma sensação estranha, cara. Eu não sabia o que era. Então, essa conexão da gente com a espiritualidade, você está aprendendo, né? Eu ainda estarei aprendendo provavelmente quantos anos? Provavelmente pela vida toda. Eu rapidamente saí de 110 para 80, 70, ficou devagar, mas só tinha eu na pista, assim. Eu tava curvando um morro, assim, um lugar assim, alto, assim, né? Quando eu virei, cara, foi assim, sério, do meu ouvido, 300 metros, 500 metros, foi de virar curvas. Um caminhão, justamente o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, uns carros bateram por algum motivo, o cara encostou no lugar na hora de fazer a curva, não sei se foi o que aconteceu ali. O caminhão tentou frear e quando ele fez a curva em alta velocidade, ele não conseguiu frear. Então o caminhão entrou de lado e não bateu, não sei se ele bateu ou se não bateu, e ele fechou a pista inteira. Para você ter ideia, a pista estava aqui, eu estava vindo. Só dava para passar no acostamento pelo lado do morro. Só dava para passar aqui, velho. Eu queria, até porque hoje a gente não tinha uma câmera no carro, hoje a gente tem uma câmera de segurança. Por proteção, né? Infelizmente São Paulo e outros lugares assim, riscos de outras coisas. Aí, e cara, como foi aquilo, velho? Como? E na hora que você para assim, tinha um caminhão, tinha um carro, um outro e uns 3 carros na frente assim, todos bateram. O caminhão não sei se bateu, ficou de lado, e eu parei, eu era o próximo, quer dizer, foi batendo um atrás do outro, pela velocidade que vinham. Foi o primeiro que errou, o de trás veio, não sei, depois bateu, o da frente bateu, o caminhão não sei se bateu, tá? Não sei se ele vai ser na velocidade menor, só que eles, para frear, ele veio, ficou de lado na pista, ele virou, fui virando segurança, o caminhão deve ter arrastado o fundo para o lado, e eu vinha mais devagar, então, para você entender, eu parei e eu passei
eu não sabia o que era, não sabia se era assalto, você não entende o que é aquilo no meio da estrada, muito rápido. Aí eu passei pelo cantinho assim, bem devagar, com medo, baixei o vidro, eu fiquei olhando assim, as pessoas já em pé, tinha acontecido, o caminhão estava acabado de acontecer. Aí eu olhei assim, vi que estava todo mundo bem, né? Eu parei assim, tá tudo bem, tá? O pessoal falou. Aí eu falei, beleza, não, vou embora. Não tem nada pegando fogo, não tem nada passando mal aqui. Aí eu vi que os pessoas já estavam com o telefone, falando com alguém, o cara da frente. Aí eu parei assim, um minuto, olhei assim, não saí do carro, fui embora. Vê que coisa. Então, quer dizer, existem avisos emergentes? Existem sensações? Existem avisos falsos? Não sei. Aconteceu comigo outra coisa também, quando eu estava indo para São Paulo. Eu parei para dormir numa cidade perto assim, uns 400 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Só que eu vim eu ainda estava em Minas. Estava em Minas. Tinha passado se não me engano, por Belo Horizonte, saí, eu estava em Minas. Aí eu estava cansado, né, era noite. Eu falei, vou dormir nesse hotel, era um hotel simples, aí eu parei o carro no local assim, custava R$70 ou 60, coisa bem barato. Aí eu parei assim, vou ser que isso aqui, só tem esse lugar aberto, né? Aí parei, peguei as coisinhas minhas, né, que eu tinha mala, levei para o apartamento pequenininho, só tinha uma cama, uma TV pequenininha assim, não tinha água, nada. Eu fui, fechei, não tinha nem comida naquela hora, aí eu dei boa, peguei umas besteirinhas que eu levava no carro, subi. Aí de noite deu sede, eu tinha esquecido a água no carro, tinha água, né? Aí eu desci para pegar água. Era de madrugada, assim, era mais, sei lá que hora era. Aí desci, quando eu encostei na frente da rua, uma sensação muito estranha, velho. Mas eu vinha distraído, assim. Aí eu fui até o carro, peguei a água. Na hora que eu peguei a água, o cara do posto veio falar comigo. Você podia botar seu carro ali, porque eu gosto de botar meu carro aqui, porque da uma outra vez tiver um assalto aqui, não sei o quê. Eu falei, claro. Eu tirei o carro na mesma hora, botei o carro na frente do hotel. Subi, peguei todas as minhas coisas, falei, tchau. Embora na mesma hora. Sensação na hora, viu? Sai daí. Não aconteceu nada, nesse caso. Eu não sei se foi aviso do mentor. Eu não sei o que foi. Eu sei que na hora que eu saí, eu tinha certeza. Sai daí. Vou embora. Mas foi uma certeza tão incrível que eu simplesmente peguei, cara, para dormir. Era noite. Eu levantei e fui embora. Tchau. Fui embora na hora. Então, infelizmente, o mentor vai atuar sobre você muitas vezes. Você nunca vai saber que bom. Vai tirar um encosto, você não vai saber. Você sabe que o mentor tira encosto da sua casa, né? Um encosto desproporcional. Quer dizer, de um assédio que não contém. É muito interessante. Ele não tira encosto da sua casa. Ele eleva a frequência sua e do quarto para que você, elevando a frequência, saia da visão de ataque do espírito. Porque o espírito não tem o que fazer, velho. Existe diversos. É porque a gente pensa assim que está tudo no mesmo ambiente. Não está. São muitos ambientes. Então ele eleva, ele faz o que? Enquanto ele está movimentando, ele vai pegar todos os troços que estão acontecendo na casa. Às vezes ele não vem só, às vezes vem só, às vezes vem em grupo. Às vezes ele não vem seu mentor, tem uma equipe que trabalha na frente. Tem uma equipe que movimenta essa energia, ele passa para a equipe, vem aqui, um limpa a casa, ou outro movimenta a coisa, outro fecha a porta, outro tira os miasmas, mas outro faz um processo para elevar seus pensamentos, limpa o quarto, aumenta a sua frequência e o espírito perde acesso a você. Então isso entende por que a frequência, nós olharmos elas, é tão importante, né? Uma pessoa certa vez disse que estava em dúvida sobre aceitar. Olha que interessante. Mentor pode mexer nas questões financeiras, Saulo? Trabalho, relacionamentos, escolhas. Fazem. Educados. Sutis, às vezes, dependendo o seu mentor, é sutil. Os mentores não atrelados a cursos de mentoria não são sutis assim. São mais murro no olho. Então vou dizer as duas opções para você. O seu mentor e os outros ao redor. Contando casos que aconteceram comigo. Isso não é viagem na maionese, não. Isso aconteceu. Comigo. Essa vez eu saí do corpo. Estava eu em outra vida. Fora do corpo. Um lugar, você chega num lugar assim, tinha uma fila. Fui levado a essa fila.
E tinha uma pessoa atendendo essa fila. É bem comum isso no astral, tá? No meio do nada, assim, tem um ser atendendo. É um médico, às vezes é uma mãe de santo atendendo. Uma mãe de santo. As pessoas na fila falam, tá fora do corpo, deixa ele passar na hora, velho. Opa! Tipo grávida. Vai lá. Opa. Fica todo mundo assim, ó. Pô, o cara tá fora do corpo aí, velho. Pô, que... Na hora, é um respeito total. É um respeito extremamente interessante. Todo mundo deixa pra... Deixa, vai lá, filhinho. Vai voltar logo pro corpo, corre, não vai na frente. Aí tá lá eu. Entrei na sala da mãe de santo. A mãe de santo chegou pra mim e falou, filho, velho, pensa num negócio ruim, velho. É temporário. Não, não é não. Você lembra há uns dias atrás, dia 30 de agosto, eu vou dar um exemplo de como os espíritos veem as coisas. Que eu vim aqui dia 30 de agosto e falei que sonhei com um ciclone. Eu falei aqui, velho, com um vendaval fortíssimo no astral, até que fosse assim, Melissa. Que eu tava... Você lembra que eu falei? Que eu vi fora do corpo, eu achei que... Cara, eu vou só documentar aqui, galera. Quem lembra? Eu vou documentar aqui só por documentar. Tá lá. Dia 30 por aí, sei lá. Depois eu fiz um vídeo também pequenininho só para documentar também. Porque assim, eu tô acostumado a ver coisas no astral. Sei que tem muita, tipo, ondas. Mas eu nunca tinha visto vento, velho. Eu tava tipo na casa da minha mãe. Olha, porque eu vou linkar com essa coisa que é da mãe de santo. Calma. Tava na casa da minha mãe. Na laje onde eu morava. Mas de repente mudou tudo. Aí eu olhava ao redor, cara, um vento que começou. Eu falei isso aqui naquele dia. Levantar casa, levantar poste, levantar árvore, telhado voava para todo lado. A casa que eu tava balançava, meu Deus, o que? E eu fiquei lúcido, foi o que me assustou. Eu fiquei acordado. Me assustou. Fiquei muito lúcido. Então eu não sei como, eu não sei o que foi X, cara. Esse foi a maior situação meteorológica que aconteceu no Paraná. E está acontecendo no fundo. Não teve coisas maiores que essa, nunca aconteceu tão forte como esse. Eu nunca tinha visto um troço desse. Quer dizer, de alguma forma, espiritualmente, eu quebrei o espaço e tempo, então eu consegui ver lá na frente o que estava para acontecer. E é assim que os espíritos enxergam quando olham. Eles olham a sua vida na foto de agora, e na hora que ele olha para você, ele vê o decorrer do que está lá na frente. É impressionante isso. Então essa criatura, ela não estava falando para mim uma coisa aleatoriamente. A criatura estava vendo o futuro, velho. Claro, estampada na frente. O futuro ele é maleável, mas algumas coisas não. Algumas coisas elas são iminentes e irão acontecer, não tem o que fazer. Vai, meu pai. E ela falou para mim, meu mentor, o Doc jamais falaria isso. O Doc estaria calmamente ao redor. A situação da mãe de santo, eu não gostei do que ela falou na época, tá? Eu não gostei e eu não podia falar pra ninguém isso. Como que eu vou falar um troço desse? Eu tava em outra vida, velho. Como que eu vou falar um troço desse vivendo com outra pessoa? Vai causar insegurança pra criatura. Vai causar, parece que o cara vai parecer que é um inconsciente que quer um troço desse, tá agorando, vão falar que é obsessão, então não posso falar um troço desse. Mas os espíritos falam pra você. Alguns deles abrem o jogo. Abre o bico. Seu mentor, o Doc, jamais falaria isso. O Doc sabia um exemplo das coisas que estavam acontecendo. Ele via, provavelmente, até mais explicitamente por me conhecer, o que estava por vir. Mas ele só me preparava. É assim que o seu mentor funciona, entendeu? Toma cuidado com os conselhos que vêm de fora, porque mesmo espíritos às vezes podem dar conselhos e que podem deixar você balançado. Mas é a realidade, ele vai falar. Alguns vão falar, alguns não têm filtros. Esses filtros são estudados pelos espíritos mais preparados. Eles não falam tudo para não bagunçar com a sua vida, mas alguns não têm isso não. Aí eu saí daquela vida e estava no intermédio do momento que eu estou, que graças a Deus está tudo em paz. No intermédio desse momento, lá vai eu de novo, fora do corpo. Contei esses dois relatos para você já. Você vê como funciona mentor. O Doc continuava lá verificando, analisando, vamos ver o que dá para fazer, equilibrar mais ou menos as coisas aqui dentro do possível, encaminhando dentro dos créditos que essa criatura tem, dentro dos karmas que tem para responder, do que eu posso fazer. Olha isso, eu estou trabalhando. Crédito, tem crédito?
Não. Então, beleza. Posso ir até aqui. Tem questões kármicas? Tem. Posso ir até aquele jeito. Mas os outros espíritos não. Saí do corpo de novo. Cheguei na frente de um lago. Tinha... Já acontece, um caboclo, alguma coisa assim, sem camisa, com uma calça meio marrom, meio jeans, assim, rasgada. Um facão na mão, tipo uma cana, assim, na mão dele. Cortando, assim, uma raiz. Tirou um pedaço assim e falou, come, vai fazer bem pra você. Eu peguei um pedaço, parece um inhame. Horrível. Enquanto ele falava de cabeça baixa, eu tirei da minha boca astral, joguei na água assim, escondido, né? Quando eu joguei tinha uns peixes estranhos, nunca tinha visto aqueles peixes, começaram a comer os negócios que eu joguei ali. Eu ali, ele ali. Você quer me perguntar alguma coisa, né, filho? Eu falei, não é pra você, não. Quero morrer. Morrer. Cada vírgula do que eu tô falando aqui, isso não é verdade. Quero que nunca mais nada tenha acontecido. Tudo que eu fiz até hoje. Música, YouTube, medicina, programação, curso à distância, todas as minhas qualidades. Isso não é verdade. Não é pra você não, filho. Eu fiquei... Você não perguntou? Ele falou assim... Nem sempre a resposta é aquela que a gente quer ouvir, né? Ele continuou cortando. Miserável de mentor. Voltei e outra, na visão, ele me mostrou o lago que eu estava, e do outro lado do lago estava o futuro. E eu conseguia ver, velho, o que ele estava vendo. E mesmo assim eu não gostei. Esse é os outros mentores. Então você não pode dizer que não existe dois mentores. Algumas ações dos espíritos que estão aí fora. Eles, eu imagino que alguns dos guardiões, ou linha de frente, eles têm um filtro um pouquinho menor, entendeu? Eles podem passar um pouco mais do que normal. Seu mentor jamais, o Doc sabia isso tudo. Tudo sabe de cabeça para baixo, cada detalhe. Ele sabe o que você faz no banheiro. Ele sabe o que você faz com os seus dedinhos na madrugada, visitando sitezinhos por aí. Ele sabe os buraquinhos da sua personalidade. Você me entende? Seu mentor sabe de tudo. Não tem mentira. Seu mentor é tipo seu terapeuta Master Plus cósmico. Sabe das coisas. Por isso você tem que... Eles sempre falaram com a gente. Sempre. E é isto que eu queria fechar para a gente ir para as perguntas agora. A parte mais importante disso. Por que você não percebe? Eu queria perguntar isso para você agora na boa. Você percebe? Olha que interessante, a pergunta vai ser bem gostosa. Você percebe, se tiver errado, mesmo de forma, vou botar o mesmo pequenininho para não caber, tá? De forma sutil, a presença de algo falando com você, falando próximo, por vários pontos, você percebe uma presença muito importante. Esse é o ápice do momento do vídeo aqui, o ápice desse vídeo, tá? Responda. Você precisa começar a se ligar nisso. Você percebe uma voz, uma sensação. Você precisa começar a catalogar mais isso, ficar mais lúcido quanto a isso. E não espere, você para, neutralize-se. Nem positivo, nem negativo, dependendo se der, né? Se tiver muito positivo, tem que fazer. Se tiver negativo, também vai seguindo como tá, porque você está no meio de um processo de relação, como é que vai ficar positivo? No meio de uma falta de dinheiro, como é que vai ficar positivo?
Mas você para um pouquinho assim, pergunte, tem uma coisa que você tem que se ligar no que eu vou lhe falar agora. Essa também é uma dica impressionante. Eu só percebi isso agora. A resposta não vem, ela pode vir na hora de forma emergente, mas ela vai vir daqui a pouco. Demora um tempo para a sensação. Ele liga alguma coisa em algum lugar, prepara a informação, e essa informação tem um delay para sair da dimensão que ele está e conseguir acessar você, às vezes 24 horas mais ou menos. E é aí que você tem que se ligar. Na hora que você faz um pedido, por exemplo, até para eu mostrar assim, por isso que se você quiser sair do corpo, dica de ouro aqui, nunca dada. Dedinho para cima para encaixar perfeitamente nos seus chakras. Você precisa fazer as técnicas diariamente, estar conectado, mas no momento que você vai deitar, você começa e tem um delay para a ação espiritual acontecer. Se a equipe tiver em curso, 1h30, 2 horas para eles te pegarem. 3 horas até às vezes. Não é rápido não. Não é na hora. Pode acontecer, mas não é assim que acontece. Existe um delay entre o astral e aqui. Nós estamos no passado aqui. Por isso que eles conseguem. Por isso que eu vi o ciclone acontecendo na frente. Porque eu olhava de lá de cima para cá, eu vi, estando no ambiente, o futuro do que estava aqui. É assim que eles olham para a gente. Só que eles conseguem movimentar energias para diminuir esse impacto dessa quebra de direção. Então, na hora que você solicitar uma coisa ao seu mentor, se liga no próximo dia. Fica antenado, mas fica em silêncio. Não fala isso para ninguém, isso é seu. Sabe quando você olha no relógio e vê 11h11? Nossa, 11h11, ó, quase. Estou quase sincronizado. 11h11. Então, 11h11 agora. Se liga no dia. Vai acontecer de várias formas. Detalhes geométricos, alguém falando alguma coisa, uma sensação na hora que você despertar no outro dia de manhã cedo, algo no decorrer do dia que vai bater um clique em você e você vai ver. Ele vai dar um jeito de passar informação para você. Só que você tem que estar antenado quanto a isso. Nunca falha comigo. Nunca falha. Eu fico antenado, fico em observação. Tem alguma coisa. Isso é sobre um pedido umbigótico. Umbigo. Você pediu uma coisa para você, um recado, um aviso, uma sensação para você. Aí é que mora o problema. Porque às vezes você só vive pedindo coisas para você. E quanto mais umbigo você tem, menor o nível consciencial de percepção, que faz sentido. Você está preso naquele ponto. Está o tempo todo preso. Estou preso no sofrimento, estou preso naquela pessoa, estou preso naquela situação, estou preso não sei o quê. Então você está dividindo sua consciência o tempo todo. Às vezes é necessário se soltar de todas essas coisas, no meio da agonia, se solta. Larga peso, larga desgrama toda, larga. Ah, quer saber? Vou ficar quietinho aqui, é isso aí e tal. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que existem outros sinais chegando para você, não só os que você pediu. Outros conectados a você, intuições que vão chegar para você, olha, faz isso aqui, que vai dar certo. Muda um pouquinho a forma, às vezes você quer ir por aqui, você vai pensar, olha que interessante, velho. Você vai perceber que dentro do processo da espiritualidade vai começar a chegar um monte de informação. E aí vem um outro passo, ainda está ligado ao seu umbigo. Vem o outro passo. É quando você começa a ficar tão desconectado somente de si mesmo, que a empatia faz você começar a ver coisas dos outros. Vê que coisa. Se eu tivesse, pelo menos, naquele momento, não estou dizendo que agoniado, eu teria provavelmente visto, entre aspas, a ventania. Não, porque eu estava vivendo no meu mundo fechado, plasmado, travado, numa ilusão própria, maia minha. Então ia estar acontecendo a realidade, está acontecendo ao redor, outras realidades estão vivendo, mas eu estou vivendo só a minha. Meu mentor me ajude, oh meu Deus, eu estou com saudade, ai eu estou mal, ai o que eu faço, ai eu estou sem dinheiro, ai eu não sei, ai meus filhos, ai meu ex. Então você não sai nunca. Aí como é que seu mentor, e quando você pede é para resolver o mundo fechadinho de Bob? Então ele fica tentando se aproximar de você dentro do seu próprio ego, que é muito difícil te ajudar aí. Ele consegue ainda assim, tá? Mas é muito difícil. Subentende-se, se respeita, é um ser humano encarnado, é muito difícil estar encarnado também. Vem encarnar para tu ver como é fácil. É difícil. Mas é aí que você começa a se desprender um pouquinho, só um pouquinho. Você abre mais o leque,
ele já começa a ter permissão para se aproximar de você, porque os interesses que eles estão envolvendo agora não correspondem somente à sua encarnação. E acontece uma mágica aí. Quando você começa a se abrir para outras dificuldades, você facilita a vida dos outros e vê um detalhe. O seu, não esqueça disso, não existe só o seu mentor. O seu mentor não pode quebrar os seus karmas. O seu mentor não pode facilitar muito a sua situação, porque ele assumiu o compromisso de você, ajudar você a passar por elas. Mas o mentor do outro pode. Chama-se intervenção. Você diminuiu a restrição do seu momento, aumentando um pouco, falando, quer saber? Tá ruim, mas tá ruim para todo mundo. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, vou ajudar ali, vou parar um pouquinho aqui, vou ver se alguém precisa. A mente começa a ficar ligada, o seu mentor começa a se aproximar, ajudando você em outras questões kármicas. Ele próprio começa a poder atuar um pouquinho mais e energias de fora começam a atuar sobre você. O que acontece? Maiores interações entre o processo do seu próprio mentor com você. Quanto mais desprendido, infelizmente, é assim. Por isso que quando a pessoa cai num buraco, ela fez isso. Ela está lá no buraco. Ela não vai sentir o mentor, porque dói, está sofrido, está apertando, está esmagando ela. Continua ali com ela, dando a força, tentando. Mas ela não vê, não sente, não percebe. Mas está ali. Não tem nem como perceber, a mente está agoniada, velho. Deve estar na frequência baixa, entrou espírito, outras frequências estão gritando, agonia. Como é que você vai conseguir ouvir o que está ali sempre? O pH do mentor sempre esteve com você. Você não consegue perceber o que é ele sem, o que é você sem ele. Mas quando você vai sutilizando, vai tentando, né? Claro, não se culpe, tá? O processo é devagarinho, tartaruguento. Devagar é pressa. Mas é importante você saber que assim funciona. E aí você começa a entender quem é seu mentor pelo princípio da presença. E é isto que é o ápice desse vídeo. Você começa a entender que sempre esteve com você, porque finalmente você está mais sutil, fora do próprio princípio do seu sofrimento. E ele se apresenta para você mais. Porque você agora... Quando você vai ajudar uma pessoa, está aqui comigo agora. Agora, porque desvincula do próprio, porque está aqui, de sua própria situação. Vou dar uma força, agora vamos lá para guiar, para dar um... A presença começa a ser mais firme. A sensação começa a melhorar. Porque existe a partir de agora uma responsabilidade acima daquela que foi já pré-acertada antes da encarnação. A programação existencial. Tu está muito acima. Aí o que acontece? Não é só o mentor, não. Outros seres começam a se aproximar de você. Outras situações estão movimentando. E mentores dos outros chegam para perto de você. Então, vê que interessante. Você não precisa saber quem ele é. Você só precisa entender que ele, onde e como ele tem estado. Sutilizando e percebendo com lucidez, com autocrítica, quais são os pontos, questionando vários momentos da sua questão da vida, olhando para você, não se sentir, e saindo do sofrimento, estou sozinho, estou mal, isso densifica, claro que você não vai perceber. Tá lá, mano, como é que vai perceber? Você está apertando você, velho, está se esmagando, como é que você consegue olhar para fora? Já viu uma pessoa mal, depressiva, ela consegue olhar para fora? Está assim, ó. Não consegue, deve ter pena. Tu olha e vê a gente envolvido numa situação, então estamos todos nós, mais ou menos, dentro de uma bolha voltada ao nosso próprio ego, tá? Tem que ir soltando aos pouquinhos, e o ego não é ruim, mas é ir pro lado do ego bom, né? Da parte da consciência, onde ela se desvincula pelo menos da parte densa da coisa. Devagar, tá? Então, assim, a pergunta é como saber quem é meu mentor ou como perceber o meu mentor?